O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. E ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? E eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu vou beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e lhe disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Irmãos e irmãs, nesse 29º domingo, o Senhor nos coloca diante de uma bênção de reflexão. Primeiro, vale a pena a gente buscar e reconhecer a origem do nosso ministério. A primeira leitura, que é a leitura do profeta Isaías, aqui vale a pena a gente destacar um pensamento riquíssimo para a nossa espiritualidade hoje, para a gente poder aceitar como graça de Deus também, os perrengues que muitas vezes nos vêm, sem a gente procurar, e entender que muitas vezes é graça de Deus também. Vamos entender isso. Todo o Antigo Testamento, com exceção de uma passagem, que são as passagens de Isaías, todo o Antigo Testamento não fala de nenhuma vítima humana, não se fala de uma vítima humana que é oferecida para Deus e que Deus se agrada com ela. Tanto é que o costume judaico sempre foi
oferecer bois, cordeiros, aos mais pobrezinhos um par de rolinhas, mas nunca um ser humano. Porque justamente o Antigo Testamento, ele é todo ornado sobre esta oferta a Deus: holocaustos de animais, queimar o animal, o corpo daquele animal e oferecer como um louvor a Deus. Porém existe um único livro, única passagem no Antigo Testamento que fala de uma pessoa que é oferecida a Deus como oferta, como holocausto agradável. Qual é? As passagens de Isaías. Mais exatamente Isaías no capítulo 42, 45, 49 e o finalzinho, que é a quarta passagem dele, do capítulo 52 a 53. Ali fala do quê? Ali o profeta Isaías fala de um servo sofredor que é uma pessoa humana, não é um animal. E aqui se refere em quem essa vítima? A Jesus, o nosso tudo, o nosso amado Deus. É a única passagem do Antigo Testamento, a única, que ela vai mostrar que Deus aceita um holocausto, diferente de todos os outros. Qual é? De uma pessoa, o servo sofredor que Isaías, ele coloca para nós. E aqui nós estamos diante de uma dessas passagens do servo sofredor na primeira leitura. E olha só como é que Deus fala: o Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. E lembra que Cristo, aliás, melhor dizendo, desde Abraão, lá em Gênesis, Deus tinha prometido uma descendência, não descendentes, descendentes também. Mas quando Deus promete uma terra para Abraão, promete a ele uma descendência. A descendência é uma pessoa. A descendência é uma pessoa. Então quem é essa pessoa? É Jesus Cristo. É Ele que o Pai promete que vai dar para Abraão uma descendência, ou seja, aquele que vai vir salvar a todos nós. E o profeta Isaías já vai preparando ele. Quem é essa descendência? É o servo sofredor. Existem muitos estudos, nós já falamos aqui algumas vezes, em algumas homilias, que existe sempre uma curiosidade em saber como, olha o termo, como esse Deus viria nos visitar, né? Bom, uma coisa foi certa: como homem. Isso foi uma grande descoberta depois de muitos estudos, não é? Porque Deus no Antigo Testamento todinho, Ele é um Deus invisível. Para a gente entender como é que Deus se manifestava, é só você ler, você vai ver. Através de uma sarça ardente, através da nuvem que pairava sobre a grande tenda de Moisés, através do fogo, sinais, como fogo, vento, o vento, uma brisa leve que passa na caverna onde estava o profeta Elias. Então Deus, Ele aparecia desta maneira, falava pela boca dos profetas. Mas Isaías já vai mostrar como Ele vem, como homem, igual a nós. Veja, Deus se fez humano, veio com o sentimento próprio de um ser humano. Interessante isso, não é? Só que a única diferença é que Ele veio sem os vestígios do caos. Lembra lá em Gênesis? No começo tudo era um caos, era trevas. E desse caos, Deus começa a dar uma forma e cria a terra. Então, Deus é essa promessa, essa descendência que o servo sofredor, que é o servo sofredor, que é Jesus, ele veio sem a mancha do pecado, sem os vestígios do caos, contrário da gente.
Só que ele veio com todos os sentimentos humanos. Tinha fome, tinha sede, teve que mamar no seio da mamãe, que nem a imagem de Nossa Senhora da Lapa lá. Teve que aprender a falar, como diz lá Mateus capítulo 1. E ele foi crescendo em tamanho e inteligência. Veja, então ele se fez um homem. Só que muitas pessoas entendiam que como ele viria triunfante, botando fogo pelas ventas. Por exemplo, João Batista, ele anunciou, ele virá com machado na mão, e vai lançar esse machado na raiz da árvore do mal. Então imaginavam, sim, sabiam, esperavam um ungido. Ungido é aquele que é Deus, né? Ou Messias ou Messias, aquele que é Deus, ungido. Esperavam, todo o povo judeu esperava. Só que imaginava ele vindo triunfante. Mas Isaías, daqui ó, vai mostrar que além dele vir como uma forma humana, isso já é considerado um sacrifício, um tipo de um rebaixamento de Deus até. Só que além dele vir como homem, ele veio como sofredor, servo. Depois naquele momento onde o mesmo João Batista, quando vai batizar Jesus no Rio Jordão, ouviu-se uma voz. Essa voz, ela é calcada na passagem do Antigo Testamento, aqui em Isaías. Qual foi a voz? Do Pai. Na hora que Jesus estava sendo batizado por João Batista, uma voz foi ouvida: eis o meu filho, ou, dependendo da tradução, eis o meu servo, no qual coloco todo o meu amor, toda a minha afeição. Está vendo? A quem o autor sagrado naquela hora colocou ali, ó, saiu da boca de Deus, a mesma passagem do profeta Isaías, o servo sofredor. Então, muita gente imaginou que Jesus, o Messias, melhor dizendo, viria triunfante. Na hora que ele aparecesse, uau, exterminaria de uma vez o mal, e não existiria mais doença, não existiria mais nenhuma divisão socioeconômica, fim das guerras, tudo. Pois é, mas não foi assim, porque Deus já deu uma primícia lá no Antigo Testamento. Aqui mostra como ele vem. O nosso que é antecessor do Papa Francisco, Papa Bento XVI, ele escreve naqueles livros dele, Jesus de Nazaré, na época da infância. Quem teve a oportunidade de ler, é muito interessante. Vai falar, com base em Isaías, que Deus, ele veio nas pontinhas dos pés, entrou no mundo, sem fazer barulho, veio mansinho como uma criancinha, e entrou como criança, humilde, manso, aqui ó, servo sofredor. É interessante, tanto foi impactante essa vinda de Cristo, como servo sofredor, que vocês também já ouviram aqui nas nossas homilias, o padre explicar, que o próprio João Batista, que batizou Nosso Senhor, e que ainda predisse, eis o Cordeiro. Só que a palavra cordeiro, na língua aramaica, na época de Jesus, tinha um nome chamado Thalia. Thalia significa servo ou cordeiro. Thalia, na versão, na palavra, na língua aramaica, que era a língua de Jesus, significava servo ou cordeiro. E João vai falar, eis o Thalia de Deus, ou seja, eis o servo. Olha aqui o servo aqui, ó. Isaías está mostrando. Interessante isso aqui. Ou eis o Cordeiro de Deus. Agora, o próprio João Batista entrou em crise. Quando ele estava na prisão, ele pediu para um dos discípulos dele, de João, ir procurar Jesus e perguntar para Jesus. Olha o que João Batista pediu para perguntar para Jesus, se era mesmo ele aquele que nós deveríamos
estávamos esperando o Messias. Olha o que João duvidou. Por algum momento ele chegou a duvidar. Jesus viu que aqueles servos de João estavam lá para saber, para que Cristo desse a resposta. Jesus fez os milagres, curou cego, curou surdo, mudo, o paralítico. No finalzinho, olhou para os servos de João e disse: vá até João e diga para ele não se escandalizar comigo. E essa pergunta, que essa própria palavra de Cristo, ela serve hoje para muitos de nós aqui. Porque nós também muitas vezes temos o pensamento que porque eu estou buscando o meu Senhor, porque eu estou indo nas missas, porque eu estou rezando o Santo Rosário da Mãe, a Rainha Mãezinha, porque eu estou comungando o sacramento de Cristo, que as coisas só vão ser sem perseguições, que Deus vai me livrar de tudo, que eu não vou sofrer, que eu não, jamais que eu vou experimentar uma doença grave. Não, porque eu estou servindo e eu creio eu creio que Jesus é o Senhor. Então, claro que Deus não vai permitir que venha um falecimento precoce de quem eu amo em casa. Não, pois é. Nós também nos escandalizamos, porque quantas vezes a gente pede, reza o Santo Terço. Quantas vezes a gente está vendo agora, hoje mais do que antes, muitas pessoas fazem uma caminhada, que nem agora, muita gente foi andando daqui, do centro de São Paulo, a pé, até a Basílica da Mãe Aparecida, tá certo? Para alcançar graças maiores. Mas quantas vezes a gente faz gestos como esses, só que daqui a pouco, na nossa própria Galileia de vida, vem uma doença que chegou, vem um filho que de repente está fazendo você sofrer demais, um matrimônio rachado, um problema seríssimo financeiro, e muitas vezes a gente também fica escandalizado, igual João Batista: Senhor, onde estás? Senhor, eu creio em Ti, ó Deus, eu sempre Te sirvo lá. João Batista fez a mesma coisa, e Jesus vai dizer: diga a João Batista para não se escandalizar comigo, porque eu vim para curar os cegos, os surdos, o paralítico, e para trazer a graça de Deus no meio de nós. Mas agora, como Ele veio trazer? Aí o Evangelho de hoje vai explicar. Veja que no Evangelho de hoje nós acabamos de ouvir os próprios discípulos de Cristo Jesus, mais exatamente os apóstolos, que é um dos 12. Eles estavam admiradíssimos com Jesus, porque Jesus estava fazendo muito sucesso. Então eles ficaram com o lado A de Cristo. Qual é o lado A? Curas, milagres, expulsando demônios, uma multidão de gente vindo. E olha o que eles pediram a Deus, a Jesus: Senhor, mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Jesus perguntou: que queres que eu vos faça? Eles responderam: deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Olha a resposta de Jesus: vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Presta atenção aqui. Aqui Jesus já está mostrando, primeiro, que Ele é o servo sofredor, que até agora vocês viram o lado A, mas agora vai vir o lado B. Qual é? Eu vou me entregar, eu vou deixar me pegarem, e eles vão me crucificar. Haverá uma paixão sofredora no meu corpo. Mas não só isso, eles vão me matar. Então veja só, essa parada de Cristo para dizer: por acaso podeis beber o cálice que eu vou... Veja, o que é o cálice? É o sofrimento, é ser macerado. Olha aqui o que o profeta Isaías está dizendo aqui, ó. Olha, o Senhor quis macerá-lo com sofrimento. Daqui a pouco
Nós vamos tentar juntos entender por que o Pai. Será que o Deus Pai é sádico? Que quer ver, se alegra, tem contentamento de ver o próprio Filho sofrer? Nós vamos entender isso. Mas vamos aqui antes. Jesus vai fazer essa pergunta para eles, na pergunta que eles fizeram para Jesus. Eles vão responder, sim. Eles entenderam que eles tinham que sofrer. Aí eles entenderam. Eles disseram, podemos. Então Jesus disse, confirma. Olha o que Jesus vai confirmar. Todo batizado, por exemplo, nós todos aqui somos batizados no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vocês estão nos acompanhando pela Rádio 9 de Julho, vocês são batizados. Veja, o Cristo já está mostrando aqui, ó, vós também podeis beber do meu cálice. Quando? Aceitando tudo que vos acontecer. Mas o que? Coisas boas e também as perdas e os sacrifícios. Todos nós. Tanto é que ele fala para, olha quem é o primeiro. E foi o primeiro, olha só aqui, ó, quer ver? Vós bebereis o cálice que eu devo beber. Olha, Jesus está afirmando isso para nós. E sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar, à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Então nós vamos ver que depois Tiago foi o primeiro, que foi jogado do pináculo, por causa dos romanos. Martírio dele. Então, irmãos, aqui tem um ponto que a gente precisa sempre lembrar. Cristo está lembrando para nós. Na Galileia da nossa vida. O que é a Galileia da nossa vida? Onde você vive. No seu trabalho, na sua casa, no seu matrimônio, com as pessoas com quem você convive, na cidade, a vila, o bairro, o país, o mundo. É a Galileia da sua vida. E Cristo está lá te esperando, como Ele falou para Maria Madalena. Vai dizer aos meus irmãos que eu vos aguardo na Galileia. Então veja, Deus já está mostrando, a Galileia é um lugar agitado, é um lugar onde normalmente vai ter os sofrimentos, é lá que eu estou esperando, porque mais uma vez mostra o servo sofredor. Mas vamos voltar agora àquela pergunta, por que o Pai aceita Jesus ser carcomido, moído pela paixão e morto? Para uma coisa muito simples, não é porque Deus é sádico, não. É porque Deus, mostrando a morte do próprio Filho, e o Filho passando por isso, significa na fé batismal, que Deus, Ele participa dos sofrimentos de cada um de nós. Vocês lembram o que São Paulo disse? São Paulo disse uma coisa fortíssima: eu completo na minha carne o que faltou na paixão do meu Senhor. Olha isso. Então, o sofrimento, por que Deus permite, o Deus Pai permite o Filho ser macerado? Para que Deus já sabia que nós, na Galileia da nossa vida, minha senhora, meu senhor, jovem, você ia se deparar com sofrimentos, mas você não está só, porque Cristo caminha com você. Ele foi o primeiro a experimentar a cruz sendo filho, para que quando chegasse um momento teu, um luto na sua vida, uma perseguição que você passa, as decepções que você tem, é para você lembrar, mas o meu Senhor, o meu amor, passou primeiro e passa comigo também. Salmo 138, o autor sagrado está dizendo, Cristo não só passou para participar conosco. No Salmo 138 diz, Ele passa com você os sofrimentos da sua vida. Foi de onde veio aquela canção. Qual canção? Se subo ao céu ou se me prostro num abismo, eu te encontro lá. Para onde irei?
para onde fugirei? Não é isso? Salmo 138. Então, irmãos, a palavra de hoje, que é Deus, ela está fazendo uma memória para nós. Aguenta firme. E se você tem o apreço de orar sempre, você vai entender que tudo é graça de Deus. Não só quando nasce um bebezinho lindo, não só quando você está bem de saúde, não só quando as coisas estão cooperando segundo o teu juízo. Não, é graça, claro que é graça. Mas se eu estiver conectado com meu Senhor, com a Galileia da minha vida, eu entendo no Espírito Santo que também as desordens que chegaram na minha história de vida. Às vezes meu filho me surpreende, a minha filha, a minha neta me surpreendeu, e surpreendeu a minha família não de uma maneira tão positiva, mas negativa. Talvez essa doença, esse luto, se você ver com calma, é graça de Deus. Está aqui, ó. Não se escandalize comigo. Porque eu termino aqui essa homilia dizendo: quando Jesus veio, Ele fez um convite. É o mesmo convite que a gente fez para que vocês, depois da missa, participem da festa de prêmios que nós vamos ter ali no salão paroquial da Nossa Senhora da Lapa, ok? Então Jesus veio e fez um convite. Qual foi o convite que Jesus, sendo Deus, fez para todos nós? E porque é um convite, Ele está respeitando a liberdade de cada um. Queres me seguir? Olha, essa pergunta ela flutua o tempo todo em nós. Ele aguarda como Maria aguardou, como o arcanjo e o céu aguardou a resposta de Maria. Sim, quero. Só que tem uma palavra agora que ela vai grudar com o teu sim. Se você falar sim, tem uma coisa que vai grudar aí. O quê? Lembra o que ele disse? Renuncia à tua vontade. Aceita a tua cruz e atrás de mim. Oh meu povo servo sofredor. Se Cristo é a descendência, nós também somos a descendência de Abraão, porque nós temos a marca de Cristo. Nós somos a igreja. Quem é a descendência? A igreja una, santa, católica, apostólica, romana, os batizados. Essa descendência aqui foi dado um modo de como que ela viria nesse mundo, como servo sofredor. Quem quer me seguir, renuncie os teus desejos, os teus sonhos. Gente, a porta é estreita aí, ó. Onde é que a porta se estreita? Aí. Porque qual é o sacerdote, bispo e padre que também não gostaria, em nome de Jesus, que as coisas acontecessem do meu jeito? Todos nós. Mas nem sempre vai ser do nosso jeito. Deus muitas vezes vai nos colocar em crise, como colocou João. Coloca nós, sacerdotes. Coloca vocês, o povo, família de Deus. Põe em crise, claro que põe. Claro que põe. E põe sempre. Por isso que Jacó lutou com Deus a vida. É uma maneira de dizer, Jacó é a igreja. É essa igreja que somos nós. Qual é a nossa luta até o dia que o Senhor vier em glória para chamar a gente? Ou no dia que a gente for embora daqui? É uma luta de eu sair de mim, do meu jeito, para eu ir do jeito de Cristo com Ele. É uma luta. Eu não queria que a minha mãe morresse, pois ela faleceu. Eu não queria que o meu irmão fosse desse jeito, mas ele é. Eu não queria que o bispo me levasse para aquela igreja, pois ele levou. Vocês estão entendendo? Agora, se eu não rezo, e se eu não oro, a quem você vai ouvir? A voz de Deus ou a voz dentro de você? Então essa é a nossa luta dia a dia. E a oração nos dá a ver a beleza de Cristo. Se apaixonar, ter um encontro com Cristo é se apaixonar por Ele. E quem se apaixona por Ele, não quer mais fazer a sua vontade, mas a dele. Eu sou capaz de, Senhor,
de despir de tudo que eu sou para te servir. Isso significa perdoar aqueles que me machucam. Porque eu estou primeiro, eu tive um encontro com Cristo. Eu perdoo do fundo do meu coração. Eu não falo da boca para fora. Vocês vão ver que a pessoa perdoou, porque ela foi transformada por dentro. E por que ela foi? Porque ela se apaixonou por Jesus. Veja, essa é a nossa, é a busca, é a luta, ou a labuta diária. Pensamos a Virgem Rainha, irmãos, a mãezinha, que ela se despojou todinha dela, né? Olha como é que o arcanjo entrou na vida dela, dizendo o nome, e ela depois se deu um novo nome. Qual foi o nome que o arcanjo chamou a rainha mãe? Cheia do Espírito, vazia dela, da vontade dela, mas cheia da vontade do Senhor. E depois que ela diz sim, ela mesma dá um nome para ela. Eis a serva, aqui ó, Isaías. E ela sofreu, hein? Ela sofreu ou não sofreu? Posso só contar 3 dados do sofrimento, só para lembrar vocês. Como que o filhinho dela nasceu? No prato de uma manjedoura, prato de uns animais, porque ninguém queria, dentro da cidade ninguém queria acolher ela. Olha o sofrimento dessa mãe. 2, o menino dá um perdido no pai e na mãe na festa da Páscoa lá em Jerusalém. Eles ficam procurando 3 dias esse menino. Imagina o desespero dessa mãe. Quem é mãe sabe. Vai procurar até no IML para ver se o corpo do menino está. Imagina o coração de Maria. Até que encontra. Quando encontra, olha o que ela ouve do menino. Não sabeis que devo me ocupar das coisas do meu pai? E São José estava do lado. São José teve que ouvir isso ainda. Não sabeis que devo ocupar com as coisas do meu pai? São José era o padrasto querido dele, e Maria ainda teve que ouvir isso. E ela foi guardando isso, Maria teve que aprender também a entender Jesus, como nós. Depois, lá no primeiro milagre do filho Jesus, lá em Caná da Galileia, lá, ela foi convidada, Jesus e os discípulos também. Maria vai até o filho porque ela percebe que faltava vinho, e ela vai dizer: filho, acabou o vinho. Olha a resposta de Jesus para a mãe, é de doer. Mulher, o que tem a ver tu comigo? Vamos dizer assim, Jesus põe uma distância entre ela e ele. O que tu tens comigo? A minha hora não chegou. Ela levou uma chacoalhada, e ela silenciou, só disse uma coisa: façais tudo o que ele vos disser. Mas depois ele vai lá e faz o milagre. Depois, ela era aprisionada por tanto ataque da família, porque como judeus, uma mãe viúva, o filho tinha que cuidar da mãe. Jesus não cuidava de Nossa Senhora, ele ficava vendo as coisas do pai. Imagina a família falando no ouvido dessa mulher. Tanto é que os familiares estavam com ela, falando: vamos atrás dele, vamos ver onde que ele está. E ela foi, encontra ele no meio de uma multidão. Chega lá, falam para Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos, teus parentes estão lá. Tipo querendo falar, olha a resposta dele: quem é minha mãe? Quem é minha família? Gente, Maria, ela diz: eis a serva do Senhor. Ela mudou o nome dela, ela já falou: eu sou serva. Essa aqui, ó, Isaías está falando também. Tal filho, tal a mãe, tal a descendência, nós. Então, irmãos, levemos essas palavras, peçamos o auxílio da rainha mãe, para que nós não esqueçamos, no dia a dia da nossa vida, do sim pelo batismo que você é convidado a dar todos os dias na sua vida. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos fazer a oração.